Será que é possível fazer um PvE de alto nível na Aliança? Ou será que para fechar uma raid mítica eu sou obrigado a ir para a Horda do Assalon? Eu sou o Pedro Pax e a gente precisa falar sobre isso. Existe uma diferença que é global entre a quantidade de players da Horda e da Aliança, especialmente quando a gente fala em conteúdo PvE. Talvez seja porque tem mais gente se identificando com a Horda, mas o mais provável é que isso seja herança de uma época em que as raciais tinham uma diferença imensa entre as facções. Os Trolls, por exemplo, da Horda, tinham um burst de aceleração insano, e ainda tem. Os Orcs tinham pets que davam mais dano. Se tu era um Hunter, por exemplo, ou um Warlock, tu já saía muito na frente de qualquer outra raça. E os Elfos Sangrentos, que tinham um Silence em área roubadíssimo. Apesar da diferença entre essas raciais já ter sido super atenuada, a Horda acabou se consolidando como a facção dos jogadores que fazem PvE. E é assim em quase todo mundo, mas tem algumas regiões que a diferença não é tão grande, como Espanha, Rússia e Taiwan. Aí na Oceania a situação é diferente, lá a aliança tem bem mais força do que a Horda. Segundo o site World Progress, considerando os reinos nos servidores dos Estados Unidos, o Assalon é o 14º reino mais populoso e o 8º reino com mais jogadores na Horda. Já o Nemesis é o 26º reino mais populoso e o 11º com mais jogadores na Aliança. Esses dados nos mostram que o Nemesis é um reino saudável e está longe de ser um reino morto ou inviável, como dizem por aí. Mas também é injusto comparar ele com o Assalon, porque o Assalon é um dos maiores reinos do mundo. A diferença então é que um é um reino enorme e o outro é um reino grande. Mas até que ponto jogar em um reino enorme é tão vantajoso assim? Primeiro, que num reino enorme fica difícil quando lançam conteúdo de tu clicar num NPC, de tanta gente que fica em volta, sem contar a possibilidade de filas no lançamento de uma expansão, por exemplo. Com o lançamento da mecânica de cross-helm, que funciona para quase todo tipo de conteúdo, a diferença maior acaba sendo na casa de leilões e na raid mítica, que além de não ter cross-helm liberado no início de cada tier para raid mítica, ela requer uma quantidade grande de jogadores de alto nível. Sobre a casa de leilões, realmente os preços eles tendem a ser mais baixos quando o reino é super populoso, só que isso tem dois lados, porque também para fazer dinheiro com profissão tu tem muito mais concorrência e acaba tendo que vender por um preço menor. E essa concorrência muitas vezes não é nem de outra pessoa real, é de um bot que fica farmando automaticamente e fazendo todo mundo baixar os preços, né, dos produtos que está tentando vender. Sobre essa ideia de que só dá para fazer raid mítica no Assalon, eu quero lembrar que a minha guilda, que é a Pax, pegou Cutting Edge em quase todos os tiers de raid desde Warlords of Draenor. Nós começamos com um grupo que nem era de pro players, era um grupo super casual inicialmente, mas que com organização, com compromisso, a gente foi desenvolvendo esses players, a gente foi evoluindo e acabou ficando um grupo apto a fechar conteúdo mítico. Em Noelota, 4 guildas do Nemesis derrubaram no desafio mítico e outras chegaram super perto. Então eu tô prevendo uma competição pelo Helm First em Castle Natria super disputada. Esse movimento de migração de jogadores da Aliança para a Horda do Assalon não é de hoje, ele já tem várias expansões. Mas vale lembrar que não é porque um reino tem mais guilda fechando conteúdo mítico que tu vai chegar lá, vai ser aceito num core e fechar o conteúdo de cara. Será que a progressão que tu vai pegar no Assalon vai ser tão maior assim que a progressão que tu pegaria no Nemesis? Eu costumo dizer que mais importante que o reino é tu estar numa guilda sólida, que pensa coletivamente, que evolui junto. E se tu ainda não achou uma guilda nesse modelo que tu gostaria, tu já pensou em criar a tua própria guilda e liderar um core aqui no Nemesis? Existe uma demanda dos jogadores brasileiros para conectar os reinos Goldrim e Galiwix aos já conectados Nemesis e Talbarad. Isso geraria um reino de população alta, extremamente saudável, seria muito bom, eu defendo muito essa ideia. A gente sobreviveria melhor aos finais de expansão, que são os momentos mais críticos para reinos que têm média ou baixa população.
mas infelizmente foi confirmado pela gerente de relacionamento com a comunidade do Brasil que não tem planos para essas conexões. E aí, ao mesmo tempo que eu acho que a Blizzard poderia ajudar nessa desproporção por meio dessas conexões entre os reinos, eu me pergunto se nós, jogadores, estamos fazendo a nossa parte. O jogador que deixa a facção que gosta para jogar em outro porque lá tem mais gente, acaba sendo uma parte desse problema que ele estava criticando. Se a gente juntasse todos esses jogadores na Aliança do Nemesis, todos os jogadores que gostam da Aliança, que se sentem Aliança, o reino estaria muito forte hoje. A gente teria um reino muito saudável, com uma progressão muito competitiva, em relação até mesmo à própria Horda do Azalon. Eu vou dizer para vocês que eu estou bem otimista em relação ao crescimento da Aliança em Shadowlands, por 3 motivos. Um deles é que tem personagens muito fortes ligados à Aliança que vão ter um destaque na história de Shadowlands, e isso pode, né, criar um interesse na facção. Outro porque muita gente joga na Horda por causa da estética dos Elfos Sangrentos, que é a raça que eu considero a mais bonita e é a mais jogada em World of Warcraft. Com a liberação dos Elfos Caóticos, especialmente com as novas customizações, que deixam eles praticamente iguais ao Elfo Sangrento e até mais bonito, a Aliança tende a ganhar mais jogadores por isso. O terceiro motivo é que as raciais estão ficando cada vez mais equilibradas entre as facções. Então as raciais da Horda já tomaram muito nerf, algumas já não são mais tão relevantes assim num conteúdo PvE, e algumas das raciais da Aliança, por outro lado, prometem ser super fortes em Castle Natria. E a racial do humano não vai mais ser um talento PVP liberado para todo mundo, né, como foi feito recentemente. Então ela vai recuperar a relevância, né, para conteúdo de arena, campo de batalha, conteúdo PVP. Então, finalizando. O meu objetivo nesse vídeo não é dizer que o Nemesis é melhor que o Azalon. Eu não sou idiota de dizer uma bobagem dessas, mas eu posso dizer que o Nemesis é um reino saudável, que dá para fazer qualquer conteúdo aqui, e nós temos potencial de ser um reino maior ainda, mais glorioso do que já é. Mas isso vai depender dos jogadores se estabelecerem aqui, pararem com essa palhaçada de migração para Stormreach, para Azalon, e não desistir da primeira adversidade. É um pouco mais difícil do que no Azalon, sim, mas quem gosta da Aliança, vale o desafio. Termino o vídeo com uma frase clichê, mas que faz todo sentido aqui. Seja a mudança que você quer ver em Azeroth. Beijos, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.